A saga das 12 Casas dos Cavaleiros do Zodíaco finalmente chega ao fim na sua adaptação em computação gráfica e vamos conversar aqui justamente sobre os 4 últimos episódios que são justamente focados na luta final contra o poderoso Saga de Gêmeos, aquele que tomou o lugar do Grande Mestre. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras e vamos dividir em pedaços que eu acho interessante dentro da história. Em primeiro lugar, se a gente pensar a questão das Amazonas dentro da saga, que tiveram um destaque bem maior do que na história anterior, eu acho que aqui ficou bem feito. Aqui temos Claire, uma personagem criada justamente pro anime novo, mas que faz todo sentido existir, que ela é uma historiadora que registra todos os grandes acontecimentos do santuário, só que ela interviu ajudando os cavaleiros em alguns episódios anteriores. Então, ela pega e tá prestes a ser morta justamente pelo grande mestre, quando de repente ela se levanta, percebe inicialmente que era um sonho, mas na verdade era um comando telepático para ela cair fora de lá, e o que deixa uma coisa bem clara, a ideia de que o Saga de Gêmeos, o lado bom dele, sempre lutou contra o lado maligno. E as coisas não ficaram ainda piores só por causa disso. Inclusive, essa questão eu acho que foi muito bem elaborada dentro dessa saga. Muito melhor do que no anime clássico, que lá é basicamente chocado só como um grande cara maligno, basicamente com um lado bom de fundo meio perdido. E quanto isso no mangá é trabalhado, mas aqui fica muito mais acentuado. Tanto que temos um momento onde aparece na história, né? Que o Afrodite de Peixes, episódios anteriores, pergunta pro grande mestre: cara, por que a gente pega, ao invés de estar guardando os cavaleiros subir aqui de braços cruzados, você não manda a gente aparecer tudo junto e descer o cacete em cima dos heróis aí? Aí então quando ele pega e diz: não, não, vai dar tudo certo, cada um fica na sua casa do Zodíaco e tudo mais, pra mim fica bem claro como lá é o lado benigno do Saga impedindo a tragédia de acontecer. Tanto que quando ocorre a luta contra o Seiya, em vários pontos da personalidade do Saga, bloqueia os ataques para pegar e evitar que os cavaleiros fossem destruídos na história. Então, na prática, o grande combate final não é de Seiya contra a Saga de Gêmeos, ajudado pelo Ikki, não. É Ikki, Seiya e o Saga de Gêmeos do bem, dentro da mente do Saga maligno, lutando justamente contra o Saga de Gêmeos maligno. E, voltando então à questão das Amazonas, ela pega, com essa ordem telepática, com esse aviso telepático, ela cai fora de lá, só que surge o Cavaleiro Jamian de Corvo, que já tinha perdido dos Cavaleiros episódios anteriores ainda, na primeira temporada, e só que ele é derrotado pela Amazona Marin de Águia. Porque é bacana, porque a gente realmente quase não tem combates tinha pouquíssimos combates da Marin dentro da história, então mesmo sendo rapidinho é bem bacana, né? E é o fato, né, de que são dois cavaleiros baseados em aves, né? E é uma coisa que estão fazendo bem interessante. Quando pegaram os cavaleiros de prata versus os de bronze menores, eles botaram o cavaleiro de lobo versus o cavaleiro de cachorro, o cavaleiro mais forte dos de prata contra o cavaleiro mais forte dos bronze, né? Então acho que aí ficou uma coisinha bem bacana, né? E a Marin finalmente pega e chega até o Seiya para salvar ele. Só que temos um detalhe. Tudo isso tá acontecendo, essa fuga da Cleo, esse combate da Marin, ocorreram do lado das 12 casas. Mostrando uma coisa importante. Sempre teve duas dúvidas importantes. Como é que o pessoal pegava e chegava nas 12 casas sem subir a escadaria principal? Quando aparecia, tipo o Ikki ou Cassius. E dois... gente, é uma montanha. Por que o pessoal não sobe pelas laterais, então, né? Existem duas coisas importantes que é o seguinte, que são mostradas aí, que é o fato de que o negócio é lotado de ruínas, e dois, esse aspecto de ruínas dá um aspecto meio labiríntico. Então, se você não conhece o ambiente, você consegue, no máximo, provavelmente, sentir a presença de um cosmo e, através disso, se guiar até chegar lá no meio. Porém, se você tentasse, na aleatoriedade, sem conhecer o trajeto, simplesmente subir para atravessar as 12 casas, você poderia perder um tempo imenso, coisa que eles não poderiam,
considerando que o relógio de fogo tá correndo, né? Que eles têm tempo específico para tirar a flecha dourada da Athena, né? E número 2, não tinha ninguém lá para subir com eles para orientar que conhecesse aqueles trajetos, né? Enquanto a Marin e o Cássio, eles são conhecedores já há bastante tempo de como funciona tudo aquilo. Mesmo o Ikki, ele não deixava de ser um agente do maligno do santuário, né? Inclusive a gente tem que lembrar uma coisa, a Cleo é uma criadora das máscaras, né? Então fica bem claro como teve algumas máscaras, como o Saga, ele pegou uma dessas máscaras da Cleo, que foi no caso a máscara demoníaca que a gente conhece do mestre do Ikki, foi quem deu para ele. Isto é, a gente tem uma história onde finalmente fica bem claro como o mestre do Ikki ficou maligno, que foi uma das máscaras da Cleo que o Saga pegou, o mestre do santuário pegou e escolheu justamente por causa do efeito de deixar maligno e passou justamente pro mestre do Ikki para criar um Mega Cavaleiro das Trevas. Lembrando uma coisa importante, né, que nunca é comentado muito sobre o passado da Cleo, como ela cria as máscaras. Aquilo que a gente tem é que é falado que o povo dela sempre serviu ao santuário como historiadores, né? Então a gente pode pensar até onde nós não estamos falando de alguma civilização perdida ou lendária que esteja associada à origem da Cleo. Sendo que nos quadrinhos nós temos o Mudiares, que é o único cara que conserta as armaduras, sendo justamente descendente dos Lemurianos, que seriam os povos alquimistas que criaram as armaduras, né? Então, talvez isso seja desenvolvido mais pra frente, se tiver outra temporada, mas vamos conversar isso mais pro final, né? Mas eu achei interessante, né? Daria até pra pensar se ela também não tem a mesma ascendência do povo do Mu, por exemplo, né? Que nunca comenta essa coisa dos lemurianos, essa coisa dos povos perdidos, nunca foi comentada, nunca tinha sido comentado no anime anterior, né? E aqui, pela primeira vez, estão comentando sobre a ideia de povos específicos ligados a certas habilidades específicas do santuário, pelo menos. Então, quando o Seiya finalmente é salvo pela Marin, já que a Marin vê o Seiya desmaiado por causa que a escadaria que leva ao grande mestre é cheio de rosas envenenadas, passa a máscara dela para ele e tenta erguê-lo para levá-lo até o grande mestre. Uma coisa que muita gente pensou é, ué, mas o que como assim ela tem um filtro de veneno, essa máscara que a própria Marin fala? Gente, uma coisa que é mostrada ao longo dessa série é que a máscara, ela é imbuída com o poder do espírito do cavaleiro de Sagitário, que fortalece e guia quem tá usando. Então esse filtro de veneno, na verdade, é o cosmo do poder do fantasma do Aiolos, do cavaleiro de Sagitário, fortalecendo a pessoa, na verdade. Isso que foi justificado dentro da história. Lembrando que no original é simplesmente dito que a máscara é a prova de veneno e nunca deram nenhuma justificativa. Então, pelo menos aqui, a gente tem alguma justificativa. Lembrando que como você atingiu níveis absurdos novos de poder, já que ele é capaz de ficar temporariamente num nível de Cavaleiro de Ouro, quando ele se regenerar todo com a máscara, enquanto a Marin tá caída, ele tem poder o suficiente para destruir aquelas rosas. Lembrando que aquelas rosas, aquele trajeto foi criado justamente por um Cavaleiro de Ouro, né? Então você teria que ter um golpe tão poderoso quanto de um Cavaleiro de Ouro para destruir aquelas rosas daquela escadaria, né? Então por isso o Seiya consegue destruí-las. E outra coisa importante do Seiya é que a personalidade dele é super coerente. A gente vê que ele é super impulsivo, não pensa, ele atropela um pouco os pensamentos dele, e isso faz com que ele se ferre de vez em quando. Tanto que 2 vezes quase ele cai no abismo dentro da Saga dos Cavaleiros, né? E aqui ele continua no impulso, quebrando a porta com o pé. Ele mal quer conversar com o mestre e diz: vai salvar a Athena, você não vai salvar, vou te descer porrada. E é bacana porque além de mostrar a personalidade do Seiya, também temos um detalhe. Ele dá um soco direto no grande mestre e ele solta o golpe meteoro de Pegasus do grande mestre e não acontece nada, sendo que o grande mestre não está utilizando armadura. Então, gente, pensa, estamos falando de um nível de poder que é pelo menos, mesmo que esse golpe não tenha sido o nível de um Cavaleiro de Ouro, que seja tipo o nível médio do Seiya, só para o cara pegar e dar uma sacudida.
e não aconteceu nada com ele. Então, gente, estamos falando de alguém que é tão poderoso que não precisa de armadura para se defender de golpes que não sejam de nível de um guerreiro dourado. Então já mostra ele a superioridade em relação aos outros cavaleiros de ouro, sabe? E nisso tudo, eu acho que uma coisa que deixou bem claro essa série é como o Cavaleiro de Gêmeos, pelo menos o Cavaleiro de Gêmeos maligno, ele é mais poderoso do que qualquer outro Cavaleiro de Ouro lá dentro. Tanto que a projeção dele à distância é capaz de pegar e eliminar outros cavaleiros. E quando a gente tem o flashback mostrando como foi que ele pegou e matou o Grande Mestre, nós percebemos que ele não usou um truque específico, ele não achou algum mecanismo secreto, não. Ele foi até... O Grande Mestre estava observando as estrelas na Colina das Estrelas, um local que bloqueia todo o tipo de poder cósmico, teoricamente, exceto o poder cósmico do Grande Mestre. E ele, sem fazer um ataque surpresa, porque ele se anuncia que tá lá, ele, sem qualquer tamanho, ele praticamente quase se teletransporta lá pro meio e usa um mega ataque para matar o Grande Mestre. Isto é, o poder dele é tão grande que mesmo as defesas milenares contra superpoderes do Santuário não são capazes de barrá-lo. E tecnicamente ele é o único Cavaleiro de Ouro onde ele não é bloqueado o poder lá dentro, e não porque ele era o Grande Mestre, porque ele ainda não era, mas sim porque ele é poderoso demais para ser contido. Inclusive, uma coisa bem interessante, né? Que quando o Grande Mestre está olhando pro céu, essa cena existe no quadrinho, ele tá falando que a estrela polar se moveu e isso indica que o selo de Atenas se rompeu, né? Então fica bem claro que tem uma ameaça nova, tipo, já faz 20 anos que tem uma nova ameaça chegando, que tá se preparando para pegar e atacar o santuário, diga-se de passagem. Nos quadrinhos, isso era o anúncio de que o Hades estava prestes a pegar e atacar, estava começando a montar o seu exército para pegar e atacar o santuário, né? E aqui fica bem claro como existe uma ameaça real vindo, porque um problema que eu sempre tive um pouco de Cavaleiros do Zodíaco na primeira fase é que assim, a gente só tem luta de cavaleiros entre si e meio tipo, e as ameaças que foram declaradas no início, que a Atena sempre defendia a Terra, passou quase 100 episódios, não apareceu nenhuma, tipo, as ameaças são só os próprios cavaleiros da deusa Atena, né? E pelo menos aqui a gente vê que tá realmente alguma coisa surgindo, sabe? Então, pelo menos aqui no anime, isso é deixado claro, né? Como o pessoal tá escondido, só aproveitando o melhor momento, aguardando força, preparando o melhor momento para atacar, né? Sendo que, quando a gente vai justamente para a luta do Grande Mestre contra o Seiya, é muito legal como eles colocaram que, assim que começa a luta do Seiya contra o Mestre, ao mesmo tempo temos o retorno do Cavaleiro Ikki de Fênix. E por que é interessante ser paralelo? Porque a ideia básica é que o Cavaleiro Ikki de Fênix, ele não morreu, nem o Chakra de Virgem, mas que eles acabaram parando em outra dimensão. O que faz sentido dentro dessa versão do anime, porque toda a casa do Cavaleiro de Virgem era colocado como uma distorção dimensional que ele manipulava como queria. Tanto que temos uma cena onde ele transforma toda a casa dele em uma grande piscina de sangue para tentar afogar o Ikki, por exemplo. Então, eu acho que com isso fica bem mais claro que, na verdade, eles ficaram presos numa distorção dimensional depois da luta final e precisaram da ajuda de outro cavaleiro que também mexia com teleporte para poder pegar e transportar eles de volta. Inclusive, eu acho bem bonito a cena do Chakra de Virgem, usando o pó da armadura de Fênix para pegar e reconstruir a armadura do Ikki, sabe? E, na verdade, já é mostrar uma coisa que é bem interessante, que já é mostrado que a armadura, na luta contra o Chakra, que a armadura, ela se regenera de forma contínua, né? E, na verdade, ele deu um up, né, na armadura, meio tipo, ok, vou fortalecer ela com o meu Cosmo para acelerar o processo de regeneração aí, por isso consegue reconstruir completo. E é muito bonito a cena dele pegando, subindo as 12 as casas que restam, né, se encontrando com os amigos caídos, né, e que dizendo, não, a gente vai pegar e se juntar com o Seiya daqui a pouco, né, que eu acho bem bacana, ajudando a dar atenção. Mas mais do que gerar uma mega detenção da batalha que tá acontecendo contra o Seiya, é o seguinte, o Ikki,
quando ele lutou contra o Shaka, uma coisa que diferenciou entre os outros é que ele se deixou levar um golpe que removeria todos os 5 sentidos dele, para assim ele conseguir refinar ao máximo o 7º sentido, que é o poder do Cosmo Supremo, o poder de sentir o resquício do Big Bang, o poder cósmico em todas as coisas, para assim conseguir pegar e atingir um nível de poder capaz de derrotar o Chakra de Virgem. E ao mesmo tempo, o que acontece? Quando a gente tem a luta contra o Seiya ocorrendo, o Seiya tá um dos golpes do Saga de Virgem, um dos golpes do Saga de Gêmeos é interrompido pelo lado bom do Saga de Gêmeos. Então o lado ruim diz: ah, se eu não posso atacar de forma direta, vou remover os 5 sentidos. Só que, porém, a gente acabou de ver o Ikki, então a gente fica na ação. Peraí, se o Ikki teve os 5 sentidos removidos e usou isso para ficar mais poderoso, o Seiya vai atingir a mesma coisa. Exatamente o que a gente vê. Que a gente vê o lado torturante do Seiya, perdendo cada um dos 5 sentidos e recebendo cada um recebendo uma porrada no processo. Só que, porém, quando ele volta, é muito bonita a cena quando ele dá o meteoro de Pegasus com o cosmo dele elevado ao máximo, onde os meteoros de energia dele vão ficando cada vez mais velozes, e quando atinge a velocidade máxima, eles assumem a mesma forma do golpe do Cavaleiro de Leão, o Cápsula do Poder. Isso é muito legal. Inclusive, se a saga continuar, eu espero que toda vez que o Seiya atinge o 7º sentido e use o Meteoro de Pegasus no 7º sentido, ele assuma essa forma, porque realmente ficou lindo e ficou muito do tipo, realmente o golpe está se transformando e muito, inclusive porque um dos problemas que a gente sei é que ele quase não tem golpe novo, mas a ideia dele poder pegar, reformular e reestruturar cada vez de uma forma diferente o golpe principal dele, transforma isso, deixa isso muito mais legal e interessante, fluido e com muito mais sentido. E quando finalmente chega o Ikki para pegar e ajudar o Seiya, é muito legal que eles se atacam com seus golpes mentais, o Ikki com o golpe fantasma de Fênix, o que é ótimo porque é um golpe que não funcionou porcaria nenhuma pra nada durante a série inteirinha, diga-se de passagem, né? Então eles usarem pelo menos uma vez funcionando é uma boa. E o Satã Imperial do Grande Mestre, que foi o golpe que ele usou para controlar o cavamente do Cavaleiro do Leão para atacar o Seiya. Inclusive, novamente, ele tá usando para controlar a mente do Cavaleiro de Fênix para matar o Seiya também. Então a gente tem uma cena bem tensa, né? Onde a gente acha que o Ikki tá sendo controlado, perdeu o controle do próprio corpo e tá matando o Seiya na nossa frente. E realmente deixaram bem tensa, com direito de decapitação a cena. Porém, a gente descobre que isso nunca aconteceu, porque na verdade foi em parte manipulado pelo próprio golpe fantasma do Fênix, né? Então, o que acontece? A gente tem uma batalha que migra pro físico. Inclusive é legal, porque quando eles falam que os golpes mentais deles têm o mesmo poder, significa que o Ikki tem um nível de poder de um Cavaleiro de Ouro muito poderoso. Porque pensa, é o golpe proibido do Grande Mestre, o Satã Imperial. Então o Ikki tá no mesmo poder de um Cavaleiro de Ouro, galera. Fica bem definido aqui. Então, quando eles vão pro lado do combate físico, a coisa pega, porque como eu falei, o nível de poder é de um Cavaleiro de Ouro. Só que o nível do Grande Mestre, do Saga de Gêmeos, o poder do Grande Mestre, do impostor que finge ser o Grande Mestre atualmente, é muito maior do que o poder de Cavaleiro de Ouro tradicional. Então na luta física, ele detona infelizmente o Cavaleiro de Fênix, a ponto de que quando ele tenta matar quando ele aproveita que o Ikki tá caído para tentar matar o Seiya, quando o Ikki se levanta, ele simplesmente é vaporizado, ele vira pó, o Ikki. O que é super tenso. Por outro lado, a gente tem que lembrar também que episódios atrás, quando teve a luta contra o Chakra de Virgem, tem um momento onde o Chakra de Virgem também ele transforma em pó o Ikki, só que o Ikki acaba ressuscitando, já que ele tem o poder da Fênix de ressuscitar, né? Então vamos pensar que na verdade o Ikki morreu pela segunda vez, e agora é coisa que fica bem explícita, né? E que ele tá pra ser, e que ele deve ressuscitar mais pra frente se tiver uma nova temporada, sabe? Então, o Seiya, ele quase se arrastando, ele é guiado pelo cosmo dele, que já tá num nível muito elevado, tenta ir pro escudo de Atena, ele tenta ser bloqueado pelo mestre impostor, só que o que acontece? Ele recebe a energia de
todos os cavaleiros amigos deles que estão caídos, assim como dos cavaleiros de bronze menores e os de prata que estão lá embaixo protegendo, e que se levantaram para continuar protegendo Athena, para pegar e energizar ele. E uma coisa muito legal é que ele usa para concentrar essa energia o golpe Cometa de Pégasus. E o detalhe, o Meteoro de Pégasus, que foi o primeiro golpe que eu te falei que ficou lindo aqui, ele é um golpe mais de área, com vários meteoros, etc. Quando ele criou no passado o Cometa de Pégasus, o Seiya, a ideia dele foi concentrar o poder de todos aqueles meteoros de energia dele em um único só golpe. Então, faz sentido escolher um golpe que ele criou justamente para concentrar um monte de energia no único golpe, para poder pegar e concentrar conseguir direcionar e lidar com toda aquela energia de vários tipos que ele está recebendo, para finalmente pegar e derrubar o Saga, tempo suficiente para conseguir subir e pegar o escudo de Athena. Bem, dentro desse processo, vamos lembrar que os cavaleiros de bronze menores e os de prata se levantaram lá embaixo, perto de Athena. Eles percebem que o cetro de energia de Athena, ele começa a cair, declinar, e eles fazem força para manter ele no lugar. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, é explicado na série, nesses últimos episódios também. Como eu falei, eu não tô falando de forma contínua, eu tô indo e voltando porque eu acho que fica mais interessante. Se você quiser da forma contínua como foram os episódios, assiste os episódios, né? Então, o cetro de Athena, na verdade, é a representação de Nike, a deusa da vitória, que sempre tá pegando e protegendo ela. Manter o cetro de pé, que estava flutuando, e tentar manter ele de pé, com a energia de todos os cavaleiros juntos, é muito tipo, tentar manter a proteção de Nike, a deusa da vitória, ainda sobre a deusa Athena, já que é fundamental isso, inclusive para ajudar a Athena a continuar viva, já que ela tá agarrando no último fiozinho de vida dela, enquanto a flecha mágica tá perfurando ela. Ao mesmo tempo, o Seiya tá pegando o escudo, que é capaz de pegar e deter qualquer ataque, e quando ele toca nele, acontecem duas coisas muito importantes. O escudo que era de pedra torna-se um escudo de verdade, e a luz dele direcionada para a deusa Athena faz com que aquela flecha que foi o ataque jogado no peito dela se desfaça e ela se regenere. Só que quando o Saga, o falso mestre, se põe no meio, banhado pela luz daquele escudo, temos uma força demoníaca, inclusive com olhos, aparência de demônio, que saem dele. Só que detalhe, o escudo é capaz de deter qualquer ataque, certo? Então com isso fica bem claro que no passado ele sofreu o ataque de uma entidade maligna que corrompeu o corpo dele, na verdade. Então a gente nunca viu as ações do Saga, na verdade. O Saga estava sempre lutando contra a entidade maligna que estava no corpo dele, que não sabia o que era, inclusive que achava que era o próprio pedaço da personalidade dele, mas na verdade nunca foi revelado o que era. Inclusive, temos um momento onde o Saga tá tentando chegar no Seiya, o falso mestre tá tentando chegar no Seiya, e a personalidade benigna dele tá perguntando quem você é, quem você é, quem você é, e ele não querendo revelar. Então, a ideia básica é que temos uma entidade que jamais estava tentando, que realmente estava possuindo o corpo dele, e que nunca conseguiu pegar e mostrar-se, na verdade, sua real natureza. Inclusive, quem lê os quadrinhos, e na verdade quem lê o material em japonês, porque esse não veio ainda para o Brasil, sabe que o que acontece nos quadrinhos é um espírito demoníaco enviado por Keri, a deusa da destruição, quando ainda o Saga era pequeno, para pegar e corromper o corpo dele, na verdade, né? Então, aqui fica bem claro que essa é a linha que está sendo seguida dos Cavaleiros, mantendo muito mais uma fidelidade pro mangá e deixando muito mais coerente e muito mais elaborada a história. Mas também tem um pequeno detalhe. Quando o escudo de pedra fica de tamanho normal, ao invés de gigantesco, e vira um escudo dourado na mão do Seiya, você vê que embaixo do escudo, do lado do pé da deusa Athena protegendo ela, tem uma estátua de uma cobra. E eu onde vi não tem no original. Eu acho que isso já deixa bem claro fica bem claro como um vestígio de quando tinha o Ofiuco
como o 13º signo do zodíaco, defensor da deusa Atena no passado, coisa que é mostrada nos quadrinhos. Só que não como está a serpente do dardo do pé dela, né? Mas havendo, na verdade, no meio dos 12 signos do relógio de fogo, tinha, na verdade, uma escultura em alto relevo do Ofiuco, né? Então, eu acho que já deixaram mais um vestígio do Ofiuco no meio. Tanto que eu tava me perguntando, nossa, será que eles vão mostrar uma casa do Zodíaco abandonada em ruínas que ninguém sabe exatamente o que é e vão passar correndo para dar uma sensação da presença do Ofiuco, né? Mas não, eles resolveram, ao invés disso, deixar esse detalhezinho, o que é bem bacana. E eu acredito, gente, a gente tem que lembrar que essa história da saga do Ofiuco, que é chamada de Next Dimension nos quadrinhos, ela é recente, mas que vários elementos básicos dela foram reincorporados para dentro da saga de computação gráfica. A armadura de Taça era uma coisa quase exclusiva da saga do Ofiuco, por exemplo, e foi jogado justamente para computação gráfica, por exemplo. Essa questão de uma profecia de Atena destruindo o mundo também é retirado também da saga que está encerrando agora, justamente do Next Dimension, da saga do Ofiuco. Então, finalmente, ter um símbolo do Ofiuco aparecendo na história que eu ainda não vi nenhum youtuber comentando, eu acho muito bacana, para mostrar como tudo tá conectado e interligado, sabe? Inclusive porque tem aquela coisa, ó, a mão direita tinha a deusa Nick, a deusa da vitória, estátua, que depois ela vira o cetro da deusa Atena. O escudo da mão esquerda virava um escudo também. Peraí, se tem uma estátua da deusa Atena e uma serpente, então peraí. Então essa estátua também se transforma? Essa serpente também se transforma? Então fica bem mais assim estruturado na história a ideia de que a armadura, uma coisa que acontece nos quadrinhos, né, de que a estátua de Atena é a própria armadura divina da deusa Atena disfarçada, e essa serpente vai ficar aquela coisa da dúvida, tipo, e o que é essa serpente aí, né, gente? Então, eu acho que várias coisas foram bem estruturadas nesse processo. E o final, né, quando Atena pega, finalmente se ergue, temos a cena muito bonita, todos os cavaleiros se ajoelhando perante ela, o santuário se reorganizando, né, e ela pegando e subindo finalmente para ver o Seiya, encontra o Seiya, toda feliz o Seiya, e os outros 3 todos reunidos, se abraçando, só o Ikki que não tá lá, né, mas como eu falei, se o Ikki tem poder de ressurreição, é só aguardar o tempo que ele volta, né, e no final, nós tivemos uma cena pós-crédito mostrando uma chuva bem grande aparecendo e o mestre do Seiya falando que é o Poseidon que está despertando. Duas coisas importantes aí. Nos quadrinhos, o Seiya e os amigos ficaram desmaiados mesmo, pararam na UTI, e o Poseidon, quando ataca, manda um general deles matar os cavaleiros lá na UTI, no qual estão sendo protegidos pelo Cavaleiro de Touro. Porém, o que acontece? Entre a última história da saga do Santuário nos quadrinhos e esse começo da saga de Poseidon, existe uma história, uma aventura solitária do Yoga que se passa no meio dos dois, lutando contra uma série de cavaleiros secretos que comandam o gelo, com a saga dos Blue Warriors, né? Saga não, né? A história chamada Anatácia no País do Gelo, onde tem esses cavaleiros secretos, os Blue Warriors. Só que o que acontece? Estava todo mundo em coma, como é que o Yoga estava lá, né? Então, eu acho que deixar todo mundo, ao invés de em coma no final da saga, mas todos bem ruins e levantando, é uma forma de você pegar e você conseguir adaptar essa saga à presença dos Blue Walkers nos quadrinhos, na série no futuro. Se ela tiver continuação, o que é bem difícil, que eu já vou comentar daqui a um minutinho, colocando eles justamente do tipo, eles lutaram, depois que eles lutaram contra o Blue Walkers, é que eles entraram em coma e depois acontecem os acontecimentos do Poseidon. Então, para deixar as coisas mais coerentes, diga-se de passagem. E uma coisa importante também, nos quadrinhos, existe um portal atrás da Cachoeira de Rosan, onde fica meditando o mestre do Shiryu, que é capaz de pegar e levar justamente para o reino aquático de Poseidon, né? Então, isso dar mais uma indicação de que pode ser que eles coloquem isso, já que eles colocam justamente o mestre do Seiya dando o anúncio da saga do Poseidon, né? E é claro, Luiz, você acha que vai ter continuação? Olha, em primeiro lugar, pelo menos quase tudo foi fechadinho nessa história. Então, pelo menos, é uma
arco que é um arco da reconquista do santuário pela deusa Atena, do início ao fim, que teve uma série de oscilações de qualidade, com episódios muito bons e muito ruins no começo, para finalmente ir estruturando e ficando bem no final, né? Não ficando apenas bem no final, mas ficando muito, não apenas fiel aos quadrinhos, mas pegando várias lacunas dos quadrinhos e preenchendo com material interessante, desenvolvendo mitologias, histórias, tudo mais, etc, sabe? Então, aquilo que eu acho é o seguinte: a gente não teve nenhum tipo de linha de brinquedo lançada derivado nem de videogame lançado diretamente, derivado dessa saga de computação gráfica. As audiências no início, na época que era na Netflix, foram péssimas, tanto que a Netflix, tanto que demorou alguns anos até aparecer um investidor novo para continuar e completar essa saga. Que foi aquilo que aconteceu agora, que foi a Sony do Crunchyroll que pagou, não apenas pagou pela saga, mas investiu dinheiro extra. Por isso que melhorou um pouco a computação, a qualidade da computação, das texturas, etc. Então, o que eu acredito? Para essa saga ter continuação, a gente vai ter que ter uma quantidade de assinantes da Crunchyroll que entra para assistir Cavaleiros ou que continua lá por causa de Cavaleiros, que dê muito, cuja quantidade de gente entrando faça com que o valor das assinaturas seja muito maior do que o dinheiro investido diretamente em Cavaleiros do Zodíaco. Então a ideia básica é o seguinte: depende unicamente se a Sony, os empresários da Sony, que é dona da Crunchyroll, que exibe isso aqui no Ocidente, pegar e dizer: isso aqui está dando audiência e essa audiência está nos dando dinheiro suficiente para valer os custos. Vamos pagar para fazer uma nova temporada. Senão, vai ter interrompido. O que se sabe é que existe uma série que já foi anunciado pelo diretor dessa animação, que existe uma série em 2D que está em produção, ninguém sabe em que pé de andamento, em pré-produção, já tem os primeiros episódios prontos, ou se está no processo de pós-produção agora, de Cavaleiros do Zodíaco, que deve ser revelado mais pra frente. Do que essa série, eu cheguei a pegar, fazer um vídeo aqui só trabalhando as teorias, que eu vou pegar, colocar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, né? E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa série, sem xingar, nada dizer, é um lixo. Não gostei, não curti, poderia ter sido melhor. São formas muito boas e educadas de tratar outro ser humano, diga-se de passagem, tá bom? Quem for no xingamento, que pode falar mal à vontade, mas se for no xingamento, na ofensa, vai pegar e vai ser banido aqui dos comentários do canal. E quero saber quais suas expectativas. Eu gostaria muito que tivesse uma saga de Poseidon, porque nessa saga das 12 casas, da forma como eles fizeram, eles aprofundaram a história de quase todos os Cavaleiros de Ouro. Só o Shura que ficou meio jogado lá, diga-se de passagem. Mas todos ficaram aprofundados. Nós tivemos a luta que só é comentada no mangá do Dédalus contra o Afrodite. Nós tivemos o Cavaleiro de Touro, ajudando a salvar a Deus Atena, lutando contra um espírito maligno do Máscara da Morte, tentando como se fosse um encosto pegar e atormentar ela, trabalhando muito bem esses dois cavaleiros, entre vários acontecimentos que aconteceram dentro da história. Então, eu acho que se tivesse um desenvolvimento desse, a gente teria com que os Cavaleiros de Poseidon fosse muito mais trabalhada a série. Inclusive, uma coisa importante, durante a saga de Poseidon, nós temos a Sereia Tétis, que não é nem uma soldada rasa, nem é um dos generais, e a gente quase não tem informação dela. Então você tem um personagem todo novo para você pegar, desenvolver, estruturar e criar toda uma saga paralela com as Amazonas e com ela, que seria muito bacana. Além disso, os Cavaleiros de Ouro na saga de Poseidon, além da gente ter batalhas inéditas dos quadrinhos, que nunca foram para televisão, que seriam adaptadas no processo, os Cavaleiros de Ouro ficaram, assim como o resto do santuário, ficou todo aguardando um grande ataque, enquanto os Cavaleiros estavam lutando no santuário de Poseidon. Então dá para fazer então dá para manter toda a vibe do original, aprofundando os Marinas, mas ao mesmo tempo criando uma série de sagas internas, histórias paralelas divertidas com os Cavaleiros do Santuário, com Poseidon tentando atacar, grupos de espionagem, talvez até botando espectros do Hades tentando fazer ataques
lá dentro, gente sobre domínio mental, criar uma competição, botar o pessoal treinando, por exemplo, para ter uma espécie de torneio de treinamento, sabe? Inclusive, existe em um dos materiais extras de Cavaleiros do Zodíaco, existe de onde foi tirado várias coisas que foram exclusivas dessa animação em computação gráfica, foram adaptadas apenas para essa adaptação, para essa animação de computação gráfica. Nós temos um que não foi adaptado, que é a descrição de como seria uma batalha do Chaka de Virgem contra o Cavaleiro Mu de Ares, e a gente poderia pegar e ter justamente dentro desse arco. Então, por causa desse todo potencial, na minha opinião, se tivesse a mesma qualidade da saga dos 12 Dourados que a gente viu agora, a saga do Poseidon seria muito bem feita e teria espaço de sobra para desenvolver isso num arco de 24 episódios. Bem, gente, essa é a minha opinião. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você acha, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!